Efésios, capítulo de número 6. Efésios, seu capítulo de número 6. Eu quero ler somente com a igreja o versículo de número 16. Efésios, capítulo 6, versículo de número 16. Quem encontrou, dê um sinal assim, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Todos acharam? Efésios capítulo 6, versículo 16, eu vou ler, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou repetir: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou ler para ganharmos um pouquinho de tempo. Então disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Podemos assentar dando glória a quem é digno de ser glorificado. Como eu já disse, você tem total espontânea liberdade. Ninguém aqui vai te parar. Se você quiser dar glória, glória. Se você quiser dizer aleluia, diga. Queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, lemos no livro de Efésios capítulo 6, uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Sabemos que em cada carta que Paulo detalhou para escrever a sua igreja, Paulo ele tinha por objetivo em cuidar da igreja. Paulo, todas as vezes que ele pegava um pedaço de couro e uma pena e ele começava a escrever, Paulo tinha todo cuidado diante de escrever qualquer palavra, ele verificar o que ele escrevia. Paulo, por pregar o evangelho de Cristo, ele chegou ao ponto de declarar que ele tinha as marcas de Cristo no seu corpo. Paulo ele nunca recuou em fazer a vontade de Deus. Paulo sempre se entregou e se colocou na sua maior situação possível para que o nome de Jesus crescesse. Paulo sempre quis expandir o evangelho de Jesus. Paulo sempre foi um homem fiel àquilo que ele fez. Outrora ele perseguiu a igreja de Cristo por estar defendendo a lei. Paulo pensava em parar a igreja, ele estava defendendo a Deus. Quando Paulo chega ao ponto de o governador romano não ver o porquê de encarcerar a Paulo, ele faz o seguinte: ele decide pegar Paulo. Paulo, com uma casa alugada em Roma, ele pega Paulo e diz assim: ó, você está livre, entre aspas, você vai ficar somente preso dentro da sua residência. Eu imagino Paulo querendo ir embora, ele diz assim: ó, volta aqui que eu vou te dizer mais uma coisa. Paulo, quem sabe, olha para o governador e diz: ó, tá vendo esse soldado aqui? Ele vai ficar com você. Ele olha para o soldado e diz assim: ó, a partir de hoje você é responsável pela vida de Paulo. Se porventura Paulo morrer, você vai pagar a vida de Paulo com a sua. Se Paulo fugir, você será morto. Isso era costume romano. A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas estavam presos, que eles oraram e o cárcere tremeu. A Bíblia vai dizer que o soldado, quando chega, que ele vê que Paulo e os outros presos já não estavam mais, ele pega a espada e decide se suicidar. Aquilo ali não foi só um ato porque os presos fugiram, mas ele sabia que ele teria que morrer. Então ele propôs se matar primeiro, antes de até mesmo ser maltratado pela lei romana. Paulo agora olha para aquele soldado e decide ver que aquele soldado seria alguém que teria que cuidar da sua vida. Paulo agora está preso, encarcerado dentro da sua casa. A história vai dizer que aquele soldado, com medo de perder a Paulo ou de
uma corrente e prende no pé de Paulo, e pega outro pedaço da corrente e prende no seu pé. Ele estava dizendo: ó Paulo, de junto de mim você não sai. Aonde você tentar fogo, eu irei e perceberei aonde você está. A Bíblia vai dizer agora que Paulo não poderia fazer mais nada. Paulo agora, quando está preso dentro da sua casa, acorrentado sobre os seus pés, e um soldado parado na porta da sua casa, Paulo percebe: eu aqui não posso mais fazer mais nada, eu já estou numa certa idade e já expandi o nome de Cristo, só que resta agora uma coisa: escrever e orientar a minha igreja. Paulo agora vem e recebe a presença de Timóteo em sua casa. Paulo começa a escrever cartas e mandar por mensageiros. Entre uma dessas cartas, Paulo começa a observar que existia uma igreja em Éfeso que precisava de alguns conselhos. Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade a qual tinha até por nome de estar entre as 7 maravilhas do mundo. Isso porque a cidade de Éfeso tinha um grande templo, aquele templo que foi construído tão somente para ser adorada a deusa Diana, a deusa que era filha de Zeus, irmã do deus Apolo, a deusa da lua, que o seu irmão era o deus do sol. Paulo então percebe que aquele culto naquela igreja começam a fazer as mulheres se prostituir, e a prostituição trazia almas, e Paulo começa a observar que os homens começam a invadir aquele templo, e as mulheres começam a se acostumar conforme as mulheres do templo de Diana andavam. Aquilo perturba a mente de Paulo. Paulo, quando começa a observar, Paulo diz: e agora a igreja que eu construí, a igreja que eu edifiquei, está se afundando. A igreja que eu lutei com tantas forças, tive que viajar para pregar o evangelho, a igreja está descendo por água abaixo. Eu preciso fazer uma coisa. Paulo começa a aconselhar a igreja de Éfeso, e dentre um desses conselhos, Paulo percebe que a igreja está fragilizada. Paulo percebe que a igreja já não tem mais recurso. Paulo percebe que a igreja já não ora como orava antigamente. Paulo percebe que a unção da igreja acabou. Paulo percebe que a igreja só está acostumada com seus pregadores em pregar para ter nome, com seus cantores pregarem para ter DVD e para ter CD. Paulo percebe que a igreja de Éfeso já não obedeceu o pastor como deveria obedecer. Paulo percebe que os jovens da igreja de Éfeso começam a namorar com um, começam a namorar com outra, a prostituição estava invadindo a igreja. Paulo percebe que as crentes da igreja de Éfeso já não se vestiam como se vestia antes. A coisa mais difícil naquela época, eu imagino, que era conhecer quem é crente e quem não era. É isso que a igreja está vivendo, é isso que a igreja está passando. A maior dificuldade
seja Deus. Paulo vê, e Paulo diz: eu já sei, é disso aqui que a igreja está precisando. Paulo vê aquele homem em pé. Imagina Paulo perguntar a ele: ei, o que é que você está pronto a fazer por mim? Ele olha para Paulo e diz assim: eu morro pela tua vida. Aí Paulo olha para ele e diz assim: mas rapaz, se viu um exército de mais de 50 mil soldados pelejar para tentar me tirar das tuas mãos, o que você faz? Ele diz: eu enfrento o exército. Mas aí Paulo olha para ele e diz assim: mas você pode morrer, rapaz. Ele: não importa, mas eu vou morrer defendendo aquilo que me foi confiado. Glória seja dada a Deus. É muito fácil hoje, pastor, você pegar pregador e botar na frente, você pegar cantor e botar na frente, mas o primeiro tropeço que acontece: eu já não vou mais lá, eu já não posso mais. Tem pregadores e cantores que até tem unção de Deus, mas não para na igreja. Sabe por que não para? Porque ele não consegue passar por nada. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser o nome de tudo, ele tem que estar aparecendo em tudo, mas ele se enganou. Porque quem tem que aparecer na igreja primitiva é aquele que morreu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E quando Maria Madalena perguntou a ele: Senhor, para onde é que tu vai? Ele disse assim: não me peça, porque eu ainda tenho que ir para o Pai. E Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, ele disse: aquele que subiu, ele desceu. Eu não vou entender cantor que quer crescer, que não desce. Eu não vou entender pregador que quer crescer e não desce. Eu não vou entender jovem que quer estar cheio da unção de Deus e não desce. Paulo disse assim: ó, você quer crescer? Então desce, desce, desce. Paulo disse assim: não, vamos mudar essa história. Esse negócio vai mudar. Aí Paulo olha para o soldado e diz assim: ó, eu já sei do que a igreja está precisando. A igreja está precisando de guerreiros. Eu vou dizer de novo: a igreja está precisando de guerreiros. Então você não entendeu. A igreja não está precisando de artista. A igreja não está precisando da sua roupinha bonita. Não. A igreja não está precisando do seu sapato de luxo, muito menos. A igreja não está precisando da tua voz que é linda e quando você canta treme a terra. A igreja está precisando de guerreiros. Sabe como é guerreiro? A Bíblia vai dizer que Samar e os homens de Israel estavam no campo catando lentilha. A Bíblia diz que o exército filisteu se levanta e olha e diz assim: ó, é a oportunidade. Eles estão distraídos, Diogo. Vamos atacar. E de repente, quando todos estão catando daquele campo de lentilha, os guerreiros filisteus vêm combater contra o povo de Israel. Um bocado de covarde corre e Samar fica sozinho. De repente eu imagino Samar: e agora? Para onde eu vou? Ele decide correr. Quem sabe Samar correndo, ele para no meio do caminho e diz: não, eu não posso correr. Desse campo de lentilha a minha filha come. Desse campo de lentilha a minha esposa come. Desse campo de lentilha o rei Davi também come. Alguém pergunta a ele: o que é que você vai fazer, Samar? Ele baixa o capacete, puxa a espada e entra dentro do campo de lentilha e diz: ó, aqui é meu e ninguém toma. Eu vou dizer de novo: guerreiro que é guerreiro não corre. Guerreiro que é guerreiro desembainha a espada e entra no campo. Ei, guerreiro que é guerreiro. Você pode adorar ele, você pode. Você pode adorar ele. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Guerreiro que é guerreiro faz igual a Eliezer. Ele olhou para dentro da guerra, os filisteus estavam ganhando e de repente o povo corre de novo. Davi fica sozinho pelejando, lutando contra um, lutando contra outro. Eliezer para de longe e diz: não, o rei não pode lutar só, o rei não pode estar sozinho. Sabe o que é que eu estou dizendo? A igreja de hoje, só quem está lutando é Jesus. A igreja de hoje, só quem está pelejando é Jesus. Mas Deus levantou Eliezer que olhou e disse: não, o rei sozinho não pode. Ele entrou na peleja e mata um,
a espada. Quando ele tenta soltar a espada, pastor, a espada não desgruda da mão dele. Aí Davi olha para ele e diz assim: é assim, Eliezer. Guerreiro que é guerreiro anda pegado na espada. Guerreiro que é guerreiro não anda na espada. Guerreiro que é guerreiro não anda só de pulo a pulo e roda a roda. Guerreiro que é guerreiro é palavra, é palavra. É isso para ter guerreiro aqui, tem. Então levanta a tua espada aí, levanta a tua espada e adora ele. Glória a Deus. Paulo disse isso aqui: já sei. Aí Paulo começa a falar: tomai sobre tudo, e começa a orientar a igreja de Éfeso. Mas entre tudo que Paulo disse, eu citei o versículo 16 do livro de Éfeso, capítulo 6, é porque Paulo me chamou a atenção na sua escritura. Paulo poderia dizer: tomai o escudo da salvação, tomai o escudo da preparação do Evangelho, tomai o escudo da palavra. Mas Paulo disse não. Paulo, observando o guerreiro, ele disse: ó, o capacete do guerreiro está sobre a sua cabeça. Isso aí está representando que na mente dele tem: eu vou morrer por isso e vou fazer isso. Mas o capacete da época romana não era capacete de andar de moto, não, irmãos. Sabe como era? O capacete cobria todo o rosto do soldado, e ele só ficava só com os seus olhos à venda. Aí Paulo percebe, ó, o capacete da salvação. Paulo está dizendo aquilo que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Tem pregadores que pregavam muito, a unção já era. Tem cantores que cantavam muito, a unção já era. Tinha obreiros que quando pegavam no microfone a igreja pipocava, a unção já era. Sabe por quê? Porque ele começou a pensar que ele é o bom, que quem pode é ele, que quem faz é ele. Paulo disse: não, o capacete cobre o rosto todo. Ou seja, o guerreiro, quando entra na guerra, não importa quem matou o rei Acabe, o que importa é quem morreu. O que você está dizendo com isso, irmão Rodrigo? Eu não estou perguntando o que você fez, eu só estou perguntando quem é que pode fazer através da tua vida. Não importa o que você faz, o que você deixa de fazer. Está fazendo para se aparecer, o problema é seu. Porque o único que tem que aparecer e resplandecer no meio da igreja é Jesus. Escuta aqui uma coisa: tem pessoas por aí que ele pensa que só por causa do pula-pula e do roda-roda dele, ele chama a atenção de todo mundo. Ele quer ser um alvo, ele quer ser o destaque. Paulo está dizendo: capacete cobre o rosto, capacete tira a visão. Guerreiro, ele anda com a face coberta. Guerreiro não precisa dizer que é, mas a guerreiro, quando anda, a mulher de longe observa e diz: meu esposo, vem cá. Ele aparece da porta e olha: o que é, mulher? Ele diz: ó, eu estou vendo o guerreiro de Deus, eu estou vendo o guerreiro. Sabe o que me chama a atenção aqui? Eliseu não estava sozinho, estava Eliseu e Geazi, mas o único homem de Deus é o guerreiro. Sabe por quê? Guerreiro não precisa dizer que é. Onde ele coloca as plantas dos pés, ele diz: ó, sai da frente. Por quê? Porque esse ali é o homem de Deus. Não deixa ele passar, deixa ele passar. Tem mulher de Deus aqui, tem homem de Deus aqui, tem. Então esconda a tua identidade e deixa ele resplandecer na tua vida. A couraça da justiça, Paulo está dizendo: ó, todo mundo que olhar para o peito dele vai ver, ele é justo. E agora me chama a atenção, ele diz: o escudo da fé. Há quem diga que a melhor defesa, que o melhor ataque é a defesa. Paulo está dizendo: ó, guerreiro não anda afoito. Eu vou dizer de novo: guerreiro não anda afobado, abafado. Glória a Jesus. Guerreiro não anda desesperado.
Eu vou ser mais claro aqui, eu vou dizer umas verdades aqui, ó. Guerreiro não anda por aí dizendo, eu estou aqui há tanto tempo, fulano chegou ontem e já botou ele. Não. Guerreiro espera. Guerreiro não precisa andar por aí falando de um, falando de outro, não. Guerreiro se cala e aguarda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas irmão, tu fala isso porque não é com você. Tanto tempo eu estou aqui, irmão. Fulano chegou ontem e já passou na minha frente. O pastor tinha que ver que eu faço mais. Fulano tem que ver que eu faço melhor. Irmão, você se enganou. Você está no lugar errado. Aqui dentro não tem prioridade. Se você está em busca de prioridade, procura lá o bom preço. Fala com o líder, ela coloca você na fila de prioridade. Vai no banco, procura no banco. No banco também tem fila de prioridade. Mas aqui não tem fila de prioridade. Sabe qual é o negócio? Sabe? Há uma fila grandona, assim, todo mundo querendo ser abençoado. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai por fora, chega lá no último da fila e diz assim, ó, quer ser curado? Ele diz, eu quero. Então Jesus levanta e anda. Sabe o que Jesus está dizendo? A fila quem faz é o homem, mas a hora e o momento quem faz sou eu. Quem acredita nisso aqui, levanta a tua mão aí, meu filho. Abra a tua boca e agora. A Jesus deu prova disso. Paulo lembrou de Timóteo. Tem pessoas que são criticadas também pelo fato de só andar esperando, de só andar aguardando. Aí Paulo disse assim, ó, lembra lá o que aconteceu com a vida de Tomé. Tomé foi um homem fiel até a Jesus, sabe? Tomé buscou bastante a Jesus. Tomé se entregou muito a Jesus, a tal ponto que quando Jesus teve a ideia de ir para a Judéia para curar a Lázaro, os discípulos tentaram fugir. Tomé encorajou todo mundo e disse assim, não, se é para morrer, vamos morrer com o mestre, vamos com ele. Ou seja, Tomé tinha fé. Tomé acreditava em Jesus. Tomé acreditava que Jesus era a salvação. Mas tudo passa. Eu estava conversando com o irmão Leandro e dizendo a ele, aproveite o teu primeiro amor, abrace a ele, se agarre com ele, sabe? Quando os outros dizem assim, irmão, você está orando muito, ore, porque você vai precisar lá na frente. Eu passei um tempo, irmãos, eu chegava no trabalho, fui para casa, no quarto, era Bíblia e oração o tempo todo, Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. E tudo isso acontecia, eu não tinha uma oportunidade de exercer na igreja, sabe? Era uma vez ou outra. Patrícia congregou lá, sabe tudo assim. Deixaram lá, ninguém olhava, 6 meses com a palavra guardada aqui, esperando uma oportunidade, e ninguém me dava. Chegava no culto cedo, agoniado, e hoje quem vai pregar sou eu. Hoje quem vai pregar sou eu. O pastor vinha, passava por mim, falava, voltava, falava, voltou para dizer, eu estou aqui, ó. Nada. E eu continuava. Orava e consagrava. Orava e consagrava. Chegou um tempo assim que passou e de repente Deus começa a soprar. Aí você começa a pregar o Evangelho. As pessoas começam a reconhecer teu ministério. Irmão, apenas convidaria. Aí começa. Já não precisa orar muito. Já não precisa buscar muito. Já não precisa consagrar muito. Então, como que Deus botou o dedo assim, ou muda, ou volta, ou eu arranco tudo. As lágrimas no rosto. E agora a gente tem que aproveitar o espaço que tem para estar buscando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso aqui Tomé viveu. Jesus fazia milagres e prodígios de Tomé ali. Tomé passava na rua, as pessoas olhavam para ele. Você é discípulo de Jesus? Ele é. Sou discípulo do Mestre. Tomé andava para algum lugar, as pessoas diziam, ó, Jesus está onde hoje? Eu não sei, não posso dar satisfação sobre o meu mestre. Tomé começa a se encher. Tomé começa a ver que ele começou a ser reconhecido. Mas Tomé esqueceu
que as pessoas reconheciam ele, não porque ele era Tomé, mas as pessoas reconheciam Tomé por causa de Jesus. Tudo passa. Jesus morre. E agora os discípulos começam a ficar atemorizados. É sobre isso aqui que eu quero que você. Tomé era um homem que acreditava bastante na lei de Deus, conhecia a lei de Deus. Mas sabe por que Tomé duvidou de Jesus? A história vai dizer que Tomé foi muito enganado. As pessoas enganavam muito a Tomé, sabe? Aparecia um que dizia: eu sou Cristo. Depois de 2 anos morria e sumia. Depois de algum tempo levantava-se outro e dizia: o Cristo sou eu. Tomé se empolgava. Agora Israel sai do poder de Roma. Passava mais um tempinho, querido, e aquele homem morria. E quando Tomé começa a ver Jesus prosperar, Jesus crescer, Tomé entende: é esse que é o Cristo. Passa-se um tempo e Jesus morre. Eu imagino Tomé sentando num banco de praça, coçando a cabeça e dizendo: mais uma vez os meus projetos se apagaram. Mais uma vez alguém tirou de mim os meus sonhos. E Tomé se afasta de todos os discípulos. A Bíblia vai dizer que agora todos se reúnem em algum lugar e todos estão lá juntos. Jesus aparece para eles, olha para eles, e quando Jesus aparece todo mundo se alegra. Mas Tomé não estava com eles. Quando Jesus vai embora, alguém corre para Tomé e diz: Tomé, ele diz: oi. Você não sabe, ele diz: não sei, fala. Jesus ressuscitou e ele está aqui. Aí Tomé olha para ele e diz assim: não acredito, não tem como, ele sofreu demais. Aí quem sabe João olha para ele: não, Tomé, ele ressuscitou. Tem pessoas que não adianta você dizer: não, vai dar tudo certo. Ele não acredita, porque ele está cansado de ser enganado, ele já está cansado de sofrer, ele já está cansado de ser humilhado, ele está cansado de ser esquecido. Ele não acredita mais em nada. Por mais que você esteja ali, irmão, tem um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo, irmão. Jesus trabalha assim mesmo. Ele diz: não, irmão, eu não acredito nisso não, para mim não dá. Chega, eu vou juntar o balde. Tudo parece que está caminhando de mal a pior. Nesse negócio não vai mais dar certo. Jesus não está nesse meio. E alguém está dizendo: não, como é Jesus está? Tenha paciência. Aí eu vou estar Pedro pegando Tomé, dizendo assim: não, vem cá, você vai ficar com a gente. E arrasta Tomé. Quando arrastam Tomé para dentro da casa, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos. Glória a Jesus. E a fé de Tomé acabou. O guerreiro já era. Sabe como é? Acabou, não acredito mais em nada. De repente, quando está todo mundo sentado, alguém passa pela parede. Aleluia. E quando Jesus passa pela parede, Jesus olha para o lado assim e diz assim: ó, a paz seja convosco. Os discípulos estão aqui e Tomé está aqui. Ele para assim e diz assim: ó, a paz seja convosco. E todos dizem amém. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim: ó, toca aqui. Glória a Jesus. Isso aqui já não chega da melhor. Aleluia. Tomé, toca aqui. Eu imagino agora, para você glorificar e entender o que eu estou dizendo. Tomé olhando para Jesus e dizendo assim: Senhor, por que isso? Aí Jesus vai dizer: ó Tomé, eu permiti que você perdesse o teu escudo da fé, Tomé. Eu perdi que você deixasse de acreditar. Porque com algumas pessoas, Tomé, eles acreditam pelo ouvir, porque ouviram dizer. Aí Tomé olha para ele e diz assim: Senhor, mas o que é que o Senhor quer dizer comigo? Ele diz: ó Tomé, eu estou dizendo que ontem você não acreditava porque os outros te falavam, mas hoje, Tomé, não veio anjo, mas hoje, Tomé, eu não mandei o Espírito Santo, não, mas hoje, Tomé, eu vi. Aí Tomé olha para ele e diz: e o que é que o Senhor está dizendo? Eu vim para você entender que eu não quero que você escute, mas eu quero que você toque, mas eu quero que você ei, esse negócio está fraco. Jesus está dizendo: eu quero que você toque, toque.
Ele pega na mão, mas Jesus disse assim, ó, a mão é só o começo. Toca aqui do lado, eu toco a vara e toca. Aqui do lado. Aí também Jesus olha assim, está acreditando agora? Também ele cai de joelho. Quando ele cai de joelho, alguém olha para Tomé e diz, o que você vai fazer aqui agora? Tomé diz assim, só me resta uma solução, é adorar. Só me resta uma saída. Antigamente eu não acreditava, mas hoje eu vou ter que tocar. Tiraram todos os sonhos de uma mulher, o marido dela largou ela, colocaram na cidade de refúgio, mas de repente ela cai da sua janela olhando, um corre, outro corre, de repente ela chamou e diz, ei! Alguém olha aqui? O que é que está acontecendo? Ela diz, ó, o Galileu Nazareno passou por ali. Ela disse, verdade. Ele sim, ela sai correndo e vai andando. Alguém olha para ele assim, ó, se te pegarem lá no meio, vão te apedrejar. Ela diz, não importa, aonde possam fazer comigo, não importa, pode apedrejar quem quiser, pode me colocar na cidade de refúgio, mas eu quero saber de uma coisa, aonde Jesus passa, não tem multidão. Imagina, ela passa por um, passa por outro, passa por um, passa por outro, aí quando ela olha de longe, ela diz, é aqui, ela vai lá e toca. Eu não entendo esse negócio. Crente que sabe onde Jesus está, será que você pode tocar nele? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aí começa e levanta. Não está escrito, mas imagina Jesus dizer, ó, bota um capacete aí. Pega esse escudo aí, mulher. Aleluia. Aí Tomé pega. Aí imagina Jesus olhando para Tomé e Tomé olhando para Jesus dizendo, Senhor, o que é que eu faço agora? Aí Jesus diz ele, tira a espada da barriga. Não está na Bíblia, mas eu acredito. Tomé puxa a espada. Você não vai fazer igual Pedro, está por aí cortando a orelha dos outros. Aí Tomé olha para ele e diz assim, eu faço o que agora? Te prepara, Tomé. Porque lá na Índia tem um povo que precisa ser evangelizado. Aí Tomé olha para Jesus e diz assim, e o que é que o Senhor quer que eu faça? Prepara o capacete, prepara o escudo, porque guerreiro que é guerreiro não fica prostrado esperando os outros ir. Ele se levanta e vai. Sabe por que